Olá, e esse é o nosso PED 20, nosso programa de toda quarta-feira, nosso bate-papo, nosso encontro de toda quarta às 8 da noite para falar um pouquinho sobre o universo aí da maternidade como um todo. Normalmente mais ou menos umas 24 horas antes. Oi, Joicinha! Eu lanço algumas perguntas aí no Stories, aí quem quiser já se antecipando, já começa, né? Ai, que dúvida que eu tenho hoje, de que a gente vai falar. E conforme vocês vão entrando, podem também deixar aqui suas dúvidas, seus posicionamentos, suas experiências. A ideia é realmente trocar a experiência, bater um papo, tirar alguma dúvida, acalmar o coração aí das mamães. Boa noite, Marcelo. Oi, lindezas, como é que vocês estão aí de pandemia? Né? Espero que as coisas comecem a melhorar aí no próximo semestre, né? Depois é que início de julho. Fé em Deus que as coisas vão melhorar, a gente vai retomar aí a nossa vida, né? Pelo menos parecida com o normal. Ô, Marcelo, obrigada. A gente está transmitindo simultaneamente hoje também pelo Instagram, pelo YouTube e pelo Facebook. Quem está no Face ou no YouTube pode fazer pergunta pelos comentários que eu olho aqui e a gente responde. Quem estiver seguindo, oi Adriana, oi Drica linda. Só me dá vontade de comer esses pães quando você posta lá no seu Insta. Oi, meu Deus, maravilhosos. Boa noite, querida. Quem está acompanhando pelo Insta e quiser aproveitar o início da live para chamar uma amiga, é só usar a setinha e convidar alguém. Chama alguém aí da sua lista, lembra de alguém. Ah, gente, alguém ia gostar de saber ou de perguntar alguma coisa, alguém que está grávida ou está tentante ou está perto de ter neném. Eu tô com várias mamães aí próximas do parto, a Joyce mesmo, a Luísa, que vai ter neném agora, semana que vem, lá no Rio de Janeiro. Já tá com a mamãe dela lá perto dela, já, né, para já dar um colinho aí antes do Fred nascer, que venha com muita saúde. A gente vai acompanhar esse momento lindo aí e vamos estar juntas aí de mãozinhas dadas depois do nascimento para deixar essa mamãe bem tranquila, para que ela tenha uma maternidade bem segura, feliz, com uma fonte de informação confiável, uma pessoa ali do lado dela. É tão importante isso. E as três aí, Joyce, Isa e Manu, né, que são três em uma só, elas estão aí, as gêmeazinhas lindas também, estão perto de nascer, né, Joyce? Eu também vou estar com você, pode ficar tranquila que você tem uma PED aí do seu ladinho, minhas alunas queridas, essas mamães que já são incríveis. Não é o que a gente quer, a Camilinha. Camila tá dando consultoria já. Camila é aluna assim, ó, exemplar. Helena tá, ó, maravilhosa, já começou a introdução alimentar, já tá ali, ó, comendo as frutinhas, ela já tá ali mais à frente, mas pode ajudar aí as nossas mamães que estão vindo, as nossas alunas mais novas, a enfrentar esses primeiros desafios da maternidade, que são tantos, vocês nem imaginam, né, Camila? Fala para elas aí, fala para Joyce, para Luísa que entraram. Elas nem imaginam, mas a gente consegue passar por tudo, sim, quando a gente tem informação, quando a gente tem alguém do nosso lado, quando a gente tem uma boa rede de apoio, né? Isso que importa, e é para isso que eu tô aqui. E ó, tem gente entrando ali no Face também, tudo bom? Se quiserem falar de onde é que vocês estão falando, né, fiquem à vontade. Eu sei que tem gente de São Paulo, eu sei que sempre tem alguém do Rio Grande do Sul. Hoje, em homenagem, né, meu marido é gaúcho, eu trouxe um mate, um chimarrão, para homenagear essas seguidoras do Sul, que tem muitas, e eu gosto de um chimarrão. Hoje está chovendo aqui, e tá gostoso para tomar um chimarrãozinho. Aí, Joyce, conte comigo sempre. A Camila ali falando, demais sem você, doutor, e o curso eu estaria perdida. Pois é necessário a gente ter informação, né? Isso aí é para tudo na vida, né? Até a gente está vivendo uma pandemia. E aí, se a gente não tivesse informação de como se proteger contra o coronavírus, de como proceder diante disso, como é que a gente ia conseguir cuidar de nós mesmos e daquelas pessoas que a gente ama, né? Nossos filhos, nosso marido, nossa mãe, nosso pai. Então, informação é a base de tudo, é o verdadeiro, como eu falo, é o verdadeiro empoderamento feminino. Realmente você tem informação de qualidade. Ó, Tiago, Verina, que bom, gente. Mandar um abraço pro Otávio, mando sim.
Camila falando, graças a você, Leninha, sempre foi nota 10. E graças a vocês, papais incríveis também, você e Léo, sempre dormiu bem, sempre identificamos os saltos, as cólicas, todas as mudanças, inclusive o refluxo oculto que identificamos super cedo. E agora ela tá aí uma meninona cada dia mais linda. E isso aqui deixa a gente feliz, tranquilo. E Camila disse que vai ter uma rinca de menino aí depois de Helena, que agora ela já está escolada, né? Não veio em dose dupla igual a Joyce, mas ela vai fabricando aí depois, não tem problema nenhum. Vamos cuidando de todo mundo. Vamos povoar o mundo, vamos lá. Bem-vindas, então. Algumas perguntas que me fizeram durante, né, essas 24 horas que fica lá no Stories, a perguntinha aberta, eu vou começar respondendo aqui, mas quem quiser, como eu falei no início, entrar e fazer sua pergunta na medida do possível, eu vou tentar responder. Quem está acostumado já com o Insta e está aparecendo aqui a interrogaçãozinha para fazer a pergunta, você pode fazer ali também, porque fica um banner e fica ali piscando para mim o númerozinho, eu consigo ver melhor e consigo responder todas e não fica subindo no feed, ok? A Camila, é Dona Redonda, minha gordinha, quero mais 4, também. Essa é corajosa, vamos lá. Animação total. Quero ver se o Leonardo tá nessa vibe também, viu? Sei não. Cansado, o homem tá cansado. Vamos lá. As perguntas de hoje, engraçado, parece que as mães combinaram no Instagram. Foram várias perguntas sobre temas parecidos, muito sobre a amamentação. Então, a gente vê que realmente a amamentação é uma preocupação geral, porque a gente sabe, tem aquela... Né, a gente sabe da importância do aleitamento materno, a gente sabe que o leite materno é o alimento feito perfeitamente aí para o seu bebê, do produtor, né, da produtora ao consumidor. E o ideal, né, o que a gente fala, o gold standard, né, o que seria melhor aí é a gente conseguir se amamentar exclusivamente até os 6 meses de idade e depois complementado pelo menos até os 2 anos de idade. A gente já falou aqui em algumas lives que em alguns momentos as mamães não, por alguns motivos vários aí, não conseguem amamentar. Temos aí como escolher as fórmulas certas e tal, que vão também ajudar esse bebê a se desenvolver melhor. Mas essas dúvidas de amamentação, de como amamentar, de pega, elas são muito comuns no consultório. Hoje mesmo, coincidentemente, juntando com as perguntas, que calhou tudo, juntando com as perguntas, eu recebi hoje pela manhã um recém-nascido, uma recém-nascida. E os papais estavam super perdidos, eles moram um pouco distantes aqui de onde eu atendo, então eles estavam sendo acompanhados por outro profissional mais próximo da casa deles. E assim, começaram a pegar várias informações de vários profissionais diferentes, de família, de palpiteiros, né? E estavam realmente perdidos. A mãe tinha introduzido uma fórmula infantil, mas a gente percebeu durante a consulta que ela tinha uma produção adequada de leite, que isso poderia ser revertido, e aí com alguns toques, algumas informações, algumas correções de pega, algumas orientações ali, ela foi para casa bem mais tranquila, e a gente vai se falando, cenas dos próximos capítulos, e em breve vou estar com eles de novo e vou ver como é que funcionou isso, se funcionou, se conseguiu, como é que tá evoluindo isso, porque o desejo dela era realmente de amamentar exclusivamente. Então, às vezes, você precisa realmente ter alguém que tenha experiência, que tenha, que saiba ouvir, né? E não é todo profissional e nem em todo lugar que a gente consegue encontrar isso. Então, eu fico muito agradecida quando o paciente vem até a mim com um problema, às vezes grave até, e que eu consigo resolver, ou que eu consigo dar um alento, ou que a mãe sai mais tranquila. Esse é realmente o objetivo, né, do meu trabalho, é para isso que eu estudo, é para isso que eu fico aí até tarde, às vezes lendo, enfim, é por isso que eu me dedico realmente. E aí as perguntas, como eu falei, que foram meio orientadas para a amamentação, foi uma de uma paciente minha, até a Lívia Matos, é a mãe da Marina, que é uma fofa, geniosa. Marina, Lívia vai comer um regrado, porque essa menina, quando crescer, a gente brinca com ela, que Marina manda nela, mas não é uma fofa. E ela me perguntou, desmame a partir dos 2 anos, né? Como fazer? Porque a Marina, ela mama bastante, ótima, a menina, né, ótima, uma saúde maravilhosa, sempre comeu bem também na introdução alimentar, mamou, comeu, a Lívia conseguiu fazer tudo direitinho, ela conseguiu amamentar até os 6 meses exclusivamente e depois até os 2 anos a amamentação complementada com os alimentos, tá? E ela quer saber como desmamar.
primeira coisa que a mamãe tem que saber, questão de informação também, porque há uma confusão nisso, é que quando a gente fala até os 2 anos, não quer dizer que os 2 anos são um limite, né, definido ali. Quando fez aniversário de 2 anos, pronto, acabou o TT. Não é assim. A gente não tem uma data limite para suspender a amamentação. É uma cobrança, às vezes, muito da sociedade como um todo, até da sua rede de apoio, dos seus parentes, dos seus amigos, e fica aquela coisa, a criança já tem 2 anos, por que você ainda está amamentando? Há uma cobrança social muito intensa e, na verdade, não existe um tempo máximo para você dizer assim, não, agora você não vai mais amamentar, porque o leite materno, ele continua tendo seus benefícios, não é sempre, não tem isso de, não serve para nada mais. A gente sabe que o leite materno não é só nutrição, ele é acalento, ele é amor, ele tem outras funções. Quem deve determinar quando vai desmamar é o binômio mãe e filho. Às vezes o bebê, espontaneamente, mesmo antes de 2 anos, ele deixa o peito. Você vai fazer o quê? Enfiar o peito lá? Não vai. Então, às vezes, o bebê deixa de mamar espontaneamente, sem que nada tenha acontecido. Simplesmente perde o interesse. Às vezes, começa a comer outras coisas, né? Ou vai para a escolinha, ele perde o interesse, né? É uma forma de desmame que vem a partir do bebê, né? A Adriana perguntando aqui. Minha filha come bem, mas ainda está mamando com 2 anos e meio. Mama rápido, mas quer todos os dias. Aí ela, Lívia, Marina é viciada, doutora Raquel. Gente, viciada, assim, se a criança mama e come outras coisas, como a Marina, como a Valentina, né? É a questão de a mãe estar se sentindo bem, esse binômio está se sentindo bem, vocês duas fizeram o papel de vocês. Vocês amamentaram, vocês fizeram uma boa introdução alimentar, suas filhas são saudáveis, estão com mais de 2 anos. Quando desmamar? Quando estiver ruim para alguma das partes. Não é verdade? A gente não desmamar à toa, eu acho que passou o prazo de validade do TT. Não tem isso. Cada família é de uma maneira, cada família tem uma cultura diferente, cada família tem uma maneira de lidar com isso. E eu acho que isso tem que ser respeitado. Da mesma forma que quando a mãe, por algum motivo que seja, quer desmamar, quando parte dela e não da criança, do bebê, como eu falei, a gente tem que ouvir essa mãe, tem que respeitar o desejo dessa mãe. O que a gente pode é conversar, perguntar por que você não pretende desmamar, às vezes algum ajuste que você consegue fazer nesse dia a dia. Então, a Lívia falando aí, mas Marina é viciada, talvez seja muito radical desmamar completamente, né? E você possa, de repente, simplesmente organizar alguns horários, né? Deixa eu voltar aqui que parou. Então, às vezes, em vez de tirar, vou tirar porque ela é viciada, você pode, às vezes, tentar organizar, tentar fazer alguns acordos com a criança para determinar alguns horários ali no dia que ela vai mamar. Então, conversar com ela, olha, mamãe, você já está grande, agora mamãe vai continuar dando TT para você, ou como é que você chama lá, a mama, e organizar com ela, com o bebê, com a criança, horários mesmo. Fazer tipo a rotina do TT, sabe? Rotina do TT, pronto. Então, essa rotina como seja melhor para você. Então, de manhã, na hora que acorda, acho que dá para eu dar, depois na hora do soninho, para relaxar, depois, antes de dormir, estipule alguns horários durante o dia que esteja bom para você, né? Que você fique tranquila em amamentar, porque é importante você estar amamentando também porque você quer, porque você gosta e não por obrigação simplesmente, né? Porque aí acaba ficando uma coisa ruim, né? Esse sentimento assim, eu tô fazendo por obrigação e não é legal. É bom você, né, ter aquela coisa como prazer. Estipular alguns horários e ir diminuindo aos poucos e gradativamente, se você quer realmente suspender. De repente, a gente fazendo esses ajustes de horário, você não precisa nem suspender nesse momento. Você mantém esses horários organizados com ela, pode até botar... Eu sempre falo que quando a gente fala de alguma coisa de rotina ou de organização, para crianças de 2 anos acima, você pode colocar isso fixado em algum lugar que a criança veja. Aquilo traz uma segurança para ela. Ela está vendo, aquilo ficou mais concreto, não está só na fala do adulto.
né? Não está só na fala da mamãe ou do papai, a criança visualizou que naquele momento do dia tem o TT dela. Então você pode colocar uma fotinho do sol, uma fotinho da hora, né, que as pessoas estão almoçando e botar ali o desenho da mama, né, uma foto de uma mulher amamentando, e ela vai ver que naquele horário é o horário que ela vai mamar. Então ela vai acostumar que existem horários onde a mamãe estabeleceu que vai dar o leite para ela. Nos outros horários ela vai se alimentar, ela vai comer outras coisas, ela vai brincar, ela vai dormir, ela tem outras atividades. E algumas vezes, dando certo, você fica amamentando por mais um tempo, porque você resolveu aquela coisa de estar o tempo inteiro desgastada. A criança não pode ver a mãe que, né, pega no peito. Uma criança maior, que já está com 2 anos, 2 anos e meio, não tem essa necessidade de estar o tempo inteiro, né, mamando no peito. Mas não quer dizer também que precise ser desmamada. Então, pesar realmente se é hora de desmamar totalmente ou se dá para ainda manter alguns horários. Ah, não preciso, questão de trabalho, ou às vezes alguma doença, ou um desgaste mesmo físico, emocional, decidi que eu quero desmamar. Ok, então faça de forma gradativa também. O ideal é você, porque você falou do vício, mas é como se fosse um vício bom, mas é um vício, é um costume, é um hábito que o bebê, a criança tem desde que nasceu. Então imagina como é que você vai tirar esse hábito, vai cortar, né? A partir de hoje não tem TT, não pode ser assim. Então, a criança de 2 anos, 2 anos e meio, ela já entende muita coisa. Então, conversar, olha, você já está grande, a partir de agora a gente vai diminuir um pouquinho esse TT, a mamãe vai continuar dando, a mamãe continua te amando. Manter esse vínculo de amor através de outras demonstrações para que a criança não sinta que a mãe não gosta mais dela, a mãe não quer mais ela perto porque não está dando o TT. Você desvincular disso, a gente vai estar tal horário, daqui a pouco você... E aí, aos pouquinhos, quando estiver bem sedimentados aqueles horários que você organizou inicialmente, aí você tira mais um, organizou bem, tira mais outro, deixa só para dormir de noite e assim você vai até a última mamada que você estipulou. E aí sim, olha, essa é a última mamada, a gente vai tirar o TT. Pode contar uma história, você era pequenininha e tomava um TT, agora você já está grande. Tentar fazer de uma forma lúdica, que a criança entenda que ela está crescendo, ela está tendo outras aquisições, né, na vida, e uma delas vai ser sair do TT. Já tá, às vezes a criança já desfraldou, mudou de cama, de berço para cama, mostrar que ela está evoluindo de alguma forma, e o desmame pode fazer parte também dessa evolução. Então, o ideal é que seja de forma gradativa e gentil, como a gente fala, e surpreendentemente, incrivelmente, a grande maioria dos relatos que eu tenho no consultório de desmame progressivo e gentil são bem-sucedidos. As mães às vezes têm tanto... a criança é viciada no peito, igual a Lívia está falando aqui da Marina. Passa o dia inteiro grudado, começa com esse desmame progressivo, com essa conversa, com essa lavagem cerebral aí, e a criança começa a aceitar isso de uma forma bem mais tranquila, e muitas mães chegam lá para mim falando: doutora, se eu soubesse que era tão fácil, tinha feito isso antes. E aí a gente fala: poxa, por que não fez isso antes? Então, peraí, deixa eu ver que esse Wi-Fi tá meio pronto. Então, por que não fez isso antes? Pois é o medo, às vezes, que a gente tem de fazer, né, de enfrentar essa evolução do bebê, e na maioria das vezes isso pode ser bem mais tranquilo do que parece. E aí, força, né, o que for acontecendo, conta comigo aí que a gente te dá um help, tá? Veja bem como é que você vai fazer de forma mais gradativa e tranquila possível. Aí, eu falando aqui de amamentação, outra pergunta aí, ó, da Poliana Barros aqui no Insta também, durante o dia. Eu não sei se ela tá aí, igual a Lívia, se ela entrou. Ela perguntou: meu leite está pouco, está diminuindo a quantidade. O que posso fazer para aumentar a produção de leite? É uma das grandes perguntas também. O que fazer para aumentar a produção de leite? O que fazer para aumentar a produção de leite? Tá aparecendo aí? E aí, um monte de receita, um monte de coisa, um monte de... né? Gente, o que aumenta mais a produção de leite? Ó, breaking news! Vamos dar agora um... tcharam, tcharam, tcharam! A pergunta que não quer calar. O que aumenta mais
a produção de leite. Quem souber, é a pergunta de $1 milhão essa. Uhul! O que aumenta mais a produção de leite é a sucção do bebê. Então, você quer que o seu leite aumente a produção? Bote seu bebê para mamar no peito. Essa é a primeira coisa. Porque é o estímulo no bico, né, na areola ali, né, aquela mama, que vai fazer com que hormônios como a ocitocina, a prolactina, sejam liberados e realmente aumente essa produção e mantenha, na verdade, a produção conforme a demanda desse bebê. Então, quer aumentar, quer manter a produção de leite? Bote o bebê no peito. E tem uma coisa também que é a questão da impressão da mamãe de estar produzindo ou não estar produzindo. Porque o senso comum, né, isso é um mito também, diz que aquela mama cheia, aquela mama farta, né, é a mama que tem bastante leite. Mas, na verdade, isso não quer dizer... Deixa eu voltar aqui que travou um pouquinho aqui no Insta. O senso comum diz que aquela mama grande, a mama farta, é que é uma mama cheia de leite. E não necessariamente. Mamas muito pequenas podem produzir uma quantidade muito grande de leite e você não perceber que tem ali. Ele vai sendo produzido conforme o bebê vai mamando. Então, essa coisa que o peito tem que esguichar leite, sair parecendo um chafariz... Isso não existe. Isso pode deixar as mamães muito angustiadas às vezes, porque elas pensam que se a mama não está explodindo, é porque não tem leite suficiente. E como é que a gente sabe que tem leite suficiente? Se o bebê está crescendo, ganhando peso, por isso que tem que ir no pediatra fazer as consultas de rotina, porque ele vai avaliar o crescimento, o desenvolvimento, neuropsicomotor, o peso em si, a coisa matemática e o desenvolvimento, a coisa tanto a parte, como é que se diz? De desenvolvimento, de linguagem, de força muscular, quanto de peso e comprimento mesmo, a coisa matemática. Então, para isso que precisa ir periodicamente no pediatra. Então, matemática, peso, comprimento e também o desenvolvimento. Vamos dizer se esse seu leite está suficiente, não o tamanho do peito ou a quantidade de leite que você imagina ter. Então, isso é uma confusão também, principalmente no início da amamentação, nos primeiros dias e semanas, com a pojadura, a descida inicial do leite, o peito tende a ficar muito cheio e depois, nas próximas semanas, ele vai se ajustando à demanda daquele bebê. Então, ele pode reduzir até o tamanho normal e encher mais durante alguns momentos aí do dia que o seu bebê demanda mais. Isso não quer dizer, em absoluto, que você tem leite ou que você não tem leite. Então, a grande maioria das mulheres tem leite suficiente para amamentar seu bebê. Então, essa percepção que está pouco leite... é uma coisa que você tem que... será que está pouco mesmo? Seu bebê está crescendo, está ganhando peso, está se desenvolvendo adequadamente, dentro do esperado para ele, para próprio bebê, sem comparação. Não compare com o vizinho. Porque José tem a mesma idade do meu filho e pesa o dobro. Isso quer dizer absolutamente nada. Então, os bebês, eles são comparados com eles mesmos. As curvas deles, elas têm que ser seguidas com eles mesmos, dentro de um parâmetro genético ali, de uma média populacional. Mas só quem pode te dizer se está ok é o pediatra, né? Não adianta você comparar um bebê que tem uma genética diferente, que tem um sexo diferente, que teve uma idade gestacional diferente, que nasceu com peso diferente, com o seu bebê. Então, eu vejo muito isso também nas redes sociais. Meu filho tem 2 meses e pesa tanto. Tá bom? Sei, né? Pode estar bom para o seu bebê, pode não estar bom para um outro bebê de 2 meses que pesa a mesma coisa. Então, assim, isso é muito subjetivo, é muito variável. Não tem como você, com um número mágico, dizer se está bom ou se está ruim. Então, você vai saber se o seu leite está sustentando seu bebê, se o bebê está tranquilo depois que mamou e deu aquela relaxada, ficou feliz, alegre, aquela carinha de cheinho, a barriguinha cheia. Se dorme bem, se é uma criança que está, na maioria das vezes, maior parte do tempo feliz, tranquila. Isso é um bebê que está bem alimentado e, mais uma vez, crescendo e ganhando peso de forma adequada, o seu leite está suficiente. Então, na grande maioria das vezes, quando chega, não sei se meu leite está pouco, o que posso fazer para aumentar? Não precisa aumentar, ele está ideal para o seu bebê. Se você quiser manter a produção, mantenha seu bebê mamando diretamente no peito. Mantenha uma alimentação saudável, a gente vai falar até sobre isso na nossa live, no chá das 5 de sexta-feira. Mantenha uma ingesta grande de líquido, principalmente água, o dia todo. 80% do leite materno é
água. Então, se a gente não toma água, não tem como fazer a matéria-prima, né? Cadê a água? Vai tirar de onde? Então, água, ao dia, à noite, quando acordar para amamentar, tome, se hidrate bastante, tem que estar com aquele xixi bem, aquele xixi de vaca, né? Bem clarinho, bem, a quantidade grande. E não sentindo boca seca, nada, tá se sentindo bem hidratado. É uma maneira de você manter aquela produção e os nutrientes adequados para aquele bebê, né? Aquele leite seu que vai estar com os componentes aí de tudo que você comer. Então, procurar ter uma alimentação saudável, balanceada e botar ele no peito para mamar. É isso aí que vai garantir que a sua produção esteja adequada para o seu bebê, tá bom? Poliana, que me perguntou. Ai, Grazi, mãe da Manu, linda, gente, coisa mais linda. Boa noite, doutora. Tira uma dúvida de uma mãe. Quando o bebê nasce, ele perde quantos % de peso? Quando o bebê nasce, Grazi, eles nascem, que a gente chama hidrópicos. Os bebês, eles estão envoltos no líquido amniótico, né? Eles estão lá na água, lá nadando igual uns peixinhos dentro da barriga da mamãe. E eles ficam com a pele, as mucosas, tudo inchada com mais líquido mesmo, né? Até nos órgãos internos. E quando o bebê nasce, sai da bolsa, né? Do líquido amniótico ali e vem para esse meio aéreo. O que acontece? Ele começa a perder esse excesso de líquido, esse excesso de água que ele tinha dentro do útero e, na verdade, ele diminui essa hidropsia, ele nasce hidrópico, como a gente fala, ele diminui esse excesso de água e ele perde líquido. Na verdade, ele não perde peso propriamente dito, né? O pouco peso, é mais líquido mesmo, ele desincha. Você percebe até que o bebê, nas primeiras fotos, ele tá com o olho mais inchado, o nariz inchado, o lábio mais inchado, meio bochichudinho. Depois ele vai vai ficando mais esguio, né? Nas fotinhos dos dias seguintes, para depois se encher mesmo de gordurinha do leitinho depois. Então, essa perda de líquido, na verdade, depois que perde esse líquido na primeira semana, é que a gente vai perceber o peso seco, que a gente chama o peso real desse bebê. E a partir daí, a gente vai monitorar o ganho de peso diário para ver se está adequado. Então, nessa primeira semana de vida, normalmente na primeira semana, a gente considera normal até 10% do peso que nasceu. Então, por exemplo, um bebê que nasceu com 3 quilos, ele pode perder até 300 gramas nessa primeira semana, tá? Mais ou menos uma média aí. Um pouco mais, se estiver mamando bem, evoluindo bem, a gente olhando de perto, tudo bem, passar um pouquinho ou um pouco menos, ok. Mas é mais ou menos essa média aí. E as maternidades, elas utilizam esse valor meio de corte, esse ponto de corte aí de 10% para decidir, né? Não só isso, claro, mas eles utilizam isso como um parâmetro para decidir se vão dar alta a esse bebê ou não, né? Também vão ver se está mamando bem, como é que está a pega, se está usando fórmula, se está no peito, mas entre outros parâmetros, essa questão dos 10%, às vezes, quando atinge perto disso, muitas das vezes a maternidade acaba não dando alta, preferindo olhar mais um pouquinho esse bebê, um dia ou dois, antes de liberar, por conta passou um pouquinho, né, desses 10% que seriam aí toleráveis para esse início de vida, tá? Então tem isso aí. Loiane também, que é uma linda, tem 2 filhas maravilhosas, a Loiane Estopa me perguntou, alergia alimentar e intolerância à lactose tem cura? Sim, alergia alimentar e intolerância à lactose tem cura. Na verdade, assim, elas são doenças que o que vai curá-las é o próprio organismo da pessoa, tanto uma quanto outra, e vai depender muito de indivíduo para indivíduo. No caso da alergia alimentar, né, a mais comum nas crianças é a alergia à proteína do leite de vaca, né? Essa alergia, a gente tem alergia à proteína. Então, quando a gente fala de alergia, a gente fala de uma reação sistêmica do corpo todo, de vários órgãos da gente. Então, tem manifestações em tudo que é lugar. A gente pode ter manifestação respiratória, pode ter um quadro de falta de ar, de uma rinite. A gente pode ter manifestação cutânea, manifestação na pele, pipocar a pele, dar aquelas placas, né, também de alergia. Pode ter edema de mucosa, então edema na boca, edema de glote, que a gente morre de medo, né, de ficar sem respirar. Podemos ter no trato gastrointestinal, pode ter diarreia, pode ter vômito, pode ter o extremo, né, que seria o choque anafilático. A gente tem uma reação sistêmica muito forte, que levar a criança até a óbito, né, até morrer, infelizmente. Essas são reações alérgicas, são reações sistêmicas.
A intolerância à lactose, como o nome já fala, que é mais brando, né? Uma coisa é alergia, outra coisa é intolerância. Uma intolerância significa, a intolerância é lactose. A lactose é o açúcar do leite, né? A lactose. Então, glicose, açúcar, sacarose, frutose, lactose, lá o açúcar do leite. O açúcar do leite precisa de uma enzima, entre outras, precisa de uma enzima chamada lactase, que ela corta lá o açúcar lá dentro do intestino e digere esse açúcar. Nada, Grazi, disponha. Agradecer a senhora pela cura da Manu da PLV. Aí, a Grazi está escolada em APLV, tá vendo? A Manu teve a PLV e, como a maioria das crianças, graças a Deus, que a PLV, a alergia à proteína do leite de vaca, o organismo dela entrou em intolerância, que a gente chama, e melhorou aí da alergia. E essa intolerância, ela significa o quê? Você tem uma quantidade menor de lactase, que é essa enzima que quebra a lactose. Isso pode ser em vários graus também. Você pode ter uma intolerância discreta, com pouco sintoma, ou você pode ter uma grave intolerância, uma pouquíssima produção de lactase. Isso que vai variar, dependendo disso, que você vai ter mais sintoma ou menos. A diferença é que os sintomas da intolerância vão ser só gastrointestinais, porque é apenas na digestão o problema. Você digere os outros elementos, mas não digere bem a lactose. Então, você vai ter gases, a barriga vai ficar estufada, dolorosa, pode ter diarreia, pode ter prisão de ventre, pode ter aquelas fezes que a gente fala explosivas, que vem com bastante pum, assim, pá, parecendo uma metralhadora. Pode ter assadura, tanto em uma como em outra, na alergia também pode ter. E a diferença é essa, os sintomas são só gastrointestinais, apesar de que a alergia da proteína do leite também pode dar sintomas gastrointestinais e confundir aí inicialmente esse diagnóstico, tá? A intolerância à lactose, existe uma intolerância à lactose que é fisiológica, todo bebezinho nasce com uma certa deficiência dessa lactase e com o estímulo aí de entrando o leitinho, ele vai produzindo, o organismo dele vai produzindo a lactase necessária para quebrar esse açúcar do leite. Posteriormente, isso pode acontecer em qualquer momento da vida, a gente pode ter uma intolerância à lactose. Até alguém que nunca teve nada, às vezes até com uma doença, ou tem uma gastroenterite, pega uma infecção viral, tem uma diarreia braba, aquelas diarreia, você fica muitos dias com diarreia, isso pode atrapalhar a digestão, a absorção da lactose e fazer também uma intolerância à lactose, mesmo que seja transitória. Então, essa intolerância à lactose, ela é dose dependente. Dependendo da quantidade de lactose que você ingere, é que você vai ter sintoma ou não. Então, quando você tem a suspeita e depois você confirma a intolerância à lactose, você tem que dosar a quantidade de leite e derivados que aquela criança pode consumir ao longo do dia. Você vai testando. Se eu dou tal coisa e já dou outra, ele tem sintoma. Quando eu não dou, você dosa e vê mais ou menos aquele sintoma, se vai apresentar ou não. O ideal é você oferecer alguma coisa com lactose para não parar o estímulo de jeito nenhum, assim, para não parar, não zerar completamente esse estímulo, ele começar a produzir mesmo que pouco, estimular o organismo a produzir e achar esse ponto de equilíbrio aí. E em muitos casos, essa doença, ela de repente melhora, o organismo começa a produzir a lactase de novo e pode ter momentos de exacerbação, momentos de volta. Então, às vezes pode estar, como ele chama, atacada lá a intolerância e passar períodos aí que ele está melhor e consegue tolerar e digerir melhor. A alergia já não. A alergia, qualquer quantidade da proteína do leite de vaca, a gente não tem alergia ao leite materno, tá? A mamãe que amamenta, a alergia do bebê não é ao leite materno, e sim ao leite derivados que a mamãe consome, às vezes até sem saber. A mãe tenta, às vezes, fazer a dieta, que é super difícil, né? Essa dieta de isenção de leite. Tudo tem leite, leite serve para conservar. Outro dia eu estava olhando os rótulos, porque eu fico curiosa para ver o que tem. Tem leite em granola, tem leite extrato de tomate, é uma loucura. A gente tem que ficar a louca do rótulo, lendo tudo, para poder fazer a dieta de exclusão quando precisa. Então, essa alergia à proteína do leite, qualquer quantidade de leite já desencadeia alguns sintomas. A gente tem vários tipos, não vou entrar aqui nessa seara aí, já é mediado, já não é mediado, enfim, uns mais graves, outros não. O fato é que a maioria das crianças, né, que a Loena perguntou se tem cura ou não, a maioria das crianças, por volta de 1 ano de idade, graças a Deus, elas desenvolvem o que a gente chama de tolerância, elas começam a não serem mais alérgicas à proteína do leite de vaca. Ou de outros animais, né? Heteróloga, como a gente chama. Homóloga da mãe, heteróloga de cabra, vaca, né? A gente tem alergia a outros leites de outros animais também. E
por volta de 1 ano, a maioria já fez tolerância, já consegue comer, né? Que legal. A gente vai transicionando o leite, vai fazendo devagarzinho, gradativamente. E quase 100% até os 5 aninhos de idade já tem essa tolerância, né, bem determinada. Então, que bom, é uma doença que praticamente é autorresolutiva, com o tempo, com o crescimento, com o amadurecimento do sistema imunológico daquela criança. Isso vai melhorando, né, e vai se tornando aí tolerante e vai melhorando. Então, ambas teriam uma cura, mas não com a nossa intervenção. A cura é do próprio organismo de cada um, tá, Loiane? A Fabiane, até uma paciente minha também, falou dessa mesma pergunta aqui da Loiane, e ela tem um menino que chama Henrique, ele fofo, lindo também, e ele teve a PLV e fez tolerância também. A Grazi falando aqui da Manu, que teve a PLV, também entrou em tolerância. Então, graças a Deus, apesar de ser uma doença que é ruim, tudo que limita, né, é ruim, você tem que... Não pode comer tal coisa, né? E criança, às vezes é difícil, às vezes vai para uma criancinha maior que já vai para aniversário, já sai, né? Já quer comer as coisas e não pode. Na escola a gente tem aquela preocupação, né? Se entrar em contato com leite, o que é que vai acontecer? Então, tudo que restringe a vida social, a vida normal é ruim, né? De certa forma, mas pelo menos tem essa boa notícia que a maioria delas, com 5 aninhos, já está... livre aí dessa alergia. Grazi falando aqui, lembra que a senhora me disse que até a maquiagem tinha leite. Foi crucial essa descoberta, porque quando a gente fala da dieta de exclusão, para poder ser mesmo fidedigna, não é só alimento, porque como qualquer quantidade de leite pode desencadear uma crise, uma molécula de leite pode desencadear. E nossa pele, nosso couro cabeludo, né, tudo absorve componentes. Quando a gente coloca tinta no cabelo, absorve um pouquinho no couro cabeludo. Medicamentos que a gente coloca no couro cabeludo ou na pele são absorvidos. Então, o leite também. Quando a gente faz a dieta de exclusão, o ideal é que, pelo menos inicialmente, até os sintomas estarem controlados, a gente olhe o rótulo de tudo que entra em contato com a nossa pele. Creme hidratante, escova de dente, maquiagem, batom, tudo para botar no cabelo, para qualquer química que for colocar, esmalte. Então, entrou em contato com a gente tem que ler o rótulo antes. É uma loucura, super difícil de fazer. E às vezes, por mais que as mamães se empenhem em fazer, às vezes acaba tendo algum tipo de contaminação e aí desencadeia de noite, meu Deus, que frustração, né? A gente fez tudo direitinho, mas alguma coisa deve ter contaminado aqui. Às vezes você foi fazer um alimento e outra pessoa tinha usado a bancada e não limpou adequadamente, ficou um pouquinho de leite. A gente até orienta não comprar, mesmo não comprar muito fora de casa, porque às vezes a pessoa diz, não tem leite, nem traço de leite, mas a pessoa que manipulou aquele produto pode ter, né, feito uma outra receita com, por exemplo, padeiro, fez esse pão não tem leite, mas ele fez um bolo mais cedo e contaminou ali algum recipiente, a própria mão, e acabou passando ali para aquele pão que você comprou. Então, é uma coisa chata, restritiva, mas que o nosso organismo, o organismo da criança, ela tem tendência a melhorar. A Fabiane, que eu estava falando aqui, que ela disse que o Henrique, o filho dela, teve também a PLV, ele já é o menino mais atópico, ela disse que melhorou da PLV, tadinha, ela estava lá, falando, meu Deus, melhorou da PLV, estava tomando leite, tudo lindo, do jeitinho, aí teve alergia, não me lembro o que foi, um outro alimento. Então, pode ter essa associação, é uma pergunta comum também. Às vezes as mamães perguntam, ficam com medo, né, da introdução alimentar, porque o bebê tem alergia a leite, pode ter outras alergias? Sim. Se é uma criança que já tem alergia a algum alimento, alimentos que são ditos mais alergênicos, que têm mais propensão a causar alergia, eles devem ser evitados inicialmente, introduzidos com muito critério, com muita cautela, separadamente, com orientação, né, de o que fazer se acontecer alguma manifestação clínica, porque pode ter, principalmente o que? Né, o que a gente já até sabe, frutos do mar, tá? Peixe não entra nisso, tá? Peixe pode comer, o que não pode é camarão, ostra, né, esses mariscos assim, lula, polvo, frutos do mar. Oleaginosas, que são castanhas, nozes, amendoim, esses parentes aí. E ovo, né, que tem uma correlação. Há muitas crianças que têm alergia à proteína do leite, às vezes tem a ovo também, principalmente a clara do ovo, mas pode ser a gema também.
Que mais? Ovo, soja tem correlação, porque às vezes eu não gosto muito de prescrever leite de soja para bebezinho que tem alergia à proteína do leite. Às vezes a mãe vem, o bebê já tem mais de 6 meses e teoricamente já poderia usar um leite de soja para substituir. E aí às vezes elas pedem porque é mais barato, né? Em alguns casos a gente tem que lançar mão, mas o ideal é não utilizar porque tem essa porcentagem que tem essa reação cruzada aí com soja, e para evitar mais uma reação alérgica a gente também deixa e às vezes de utilizar o leite de soja, usa os leites próprios para alergia que já vem ali digeridozinhos e tal. Então toda essa questão alimentar de aleitamento, né, que hoje as perguntas eram todas de aleitamento, com relação à alergia, você vê que é tudo alimentar, isso causa muita preocupação, justamente por serem doenças restritivas e pelo medo da mãe, às vezes, não conseguir amamentar o seu bebê. Mas o que eu falo sempre, acalmar o coração das mamães primeira coisa, já que você sabe que aleitamento materno, a internet está uma benção hoje, né? Oh, meu Deus, a internet está uma loucura hoje. Como a gente sabe que aleitamento é importante, se você é uma mãe que está engajada, tá gestante, mas quer amamentar, o ideal é procurar informação, como eu falei, informação confiável, informação, né, fazer como minhas alunas, né, dos meus cursos, fazer cursos e estar com pessoas que vão te ajudar, né, de forma realmente que tenham experiência em lidar com isso, para acalmar o coração e orientar. Mas, como eu falo sempre, a coisa mais importante, a única coisa que tem mais importante que o aleitamento materno é nutrir o bebê. Então, a nutrição do bebê está em primeiro lugar. O ideal é que seja aleitamento materno, mas na impossibilidade a gente vai achar uma maneira desse bebê crescer, ganhar peso, ter sua imunidade aí garantida, mesmo assim, ok? Então, não se desesperem, a gente vai por um caminho, às vezes a gente vai ter que desviar desse caminho, mas o importante é que ele cresça feliz, saudável, que é isso, né, que nós mamães queremos, ter informação, ter uma maternidade segura, uma maternidade que a gente não com menos culpa, né, que a gente se culpe menos, que a gente consiga criar soluções, aprender a lidar com os desafios que vão surgindo, né, ao longo aí da maternidade, principalmente as mamães de primeira viagem, né, que são as mamães que geralmente consomem meu conteúdo, são as mamães que geralmente são as alunas dos meus cursos, super aplicadas aí, que acabam virando mamães incríveis, como eu chamo elas. As mamães começam até brincando com Camila, que começam a dar consultoria, viram mamães, né, poderosas, porque é importante você estar com essa segurança no coração, na mente, até para você dormir tranquila, você sabendo, né, esse verdadeiro empoderamento de ter a informação na sua mão quando você precisa. Isso é muito importante, até para acalmar essas perguntas das mamães, são muito importantes para vocês verem como tem dúvida, como surgem dúvidas e como surgem obstáculos aí na maternidade, mas a gente está aqui para enfrentá-los juntos, né, e podem contar comigo aí. Oi, Kelly. Oi, Anne, cadê Marina linda, gente? Manda um beijo para ela, coisa fofa. Não, amor, tá cada dia mais fofa. Lu, beijo para Marcelinho, lindos, queridos do coração. Eu queria agradecer vocês, então, pela presença. Eu sei que esse horário, as pessoas estão, né, em casa comendo ou estão cuidando dos filhos. Agradeço muito a audiência. Peço para continuar me acompanhando aí nas redes sociais, no YouTube, no Facebook. Estou vendo gente entrando aqui no Face, no YouTube, no Instagram, no Telegram, no canal Mamães do Mundo. Quem quiser se inscrever gratuitamente é só entrar ali no link da bio, tá? Vai direto para o nosso canal, você recebe o meu conteúdo diário direto através desse canal. Lembrar a vocês que nós vamos ter, Lu, obrigada, doutora, beijo grande para você e sua família linda, para vocês também. A gente vai ter o nosso primeiro chá das 5, que vai ser sexta-feira agora, tudo 5, ó, sexta-feira 5 de junho, às 17 horas, não é 5 da manhã não, viu, gente? Pelo amor de Jesus, que eu sou uma mãe incrível, que eu durmo até mais tarde, minha filha não me acorda de madrugada não.
Então, às 17 horas, tá? A gente vai tomar um chá junto. Faça um chazinho aí em casa também. Eu vou fazer um chazinho aqui. A gente vai conversar sobre alimentação. Olha só, vamos continuar nosso papo aí sobre alimentação da gestante e alimentação da lactante. Que lactante, doutora? A mãe que amamenta. É a mãe que está amamentando. Então, a alimentação, a importância da alimentação, o que a alimentação pode causar de ruim ou de bom nesse bebê e nessa mãe, o que pode, o que não pode, ó, vamos quebrar os mitos, saudade, beijo Maricota. E segunda-feira a gente tem café com informação, aí sim às 8 da manhã, que já não é tão cedo, né, aí é o cafezinho em vez do chá para começar a semana, né, ativa. A gente começa com café para dar um up e termina com chazinho para dar uma relaxada, claro. Então, café com informação, toda segunda às 8 horas, a gente vai falar sobre cólicas. Essa segunda-feira vai ser bem legal também. Então, eu agradeço novamente, super beijo para vocês, fiquem com Deus e fiquem em casa.